Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a queda do ser humano. É a lição de número 7, de 16 de fevereiro de 2020. Estamos estudando nesse trimestre sobre a raça humana, origem, queda e redenção, com o pastor e professor Claudionor Correia de Andrade. Já estudamos vários temas ligados a essa temática, né? E hoje especificamente vamos falar sobre a queda do ser humano. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Antes, porém, gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva, né? Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postamos aqui no canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação, de trazer um conteúdo da EBD, para ajudar você na preparação, do seu conteúdo dominical. E você que tem acompanhado aí o meu canal, se tem sido uma bênção para você, compartilhe com seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendente, alunos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Por horas, eu só tenho a agradecer a você que tem acompanhado, que tem deixado like, que tem comentado. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Continue aí nos ajudando, deixando o seu like, comentando, compartilhando com os seus amigos. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A nossa verdade prática diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 3, os versículos de 1 a 7. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Leia todo o capítulo 3 de Gênesis, onde o nosso comentador tirou a partícula para desenvolver a lição semanal. Também não deixe de fazer o culto doméstico, fazer a leitura diária e orar com a sua família. Isso é uma bênção, fortalece o seu vínculo familiar, ao mesmo tempo que fortalece a sua comunhão com o Senhor e também a comunhão da sua família com o Senhor nosso Deus. O nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico, o nosso comentador ele vai definir o que é livre-arbítrio e, em seguida, fazer um relacionamento desse livre-arbítrio com a soberania de Deus. E, finalmente, tratar da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Então, o primeiro item aí, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é essa coisa chamada livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Várias vezes o Senhor Deus colocou o povo de Deus, o povo de Israel, à prova. Hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e a vossa descendência. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção, para que vocês e a casa de vocês sejam abençoados. Certa vez, Josué, já ao final da sua vida, nas últimas palavras do seu ministério, ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem vocês querem servir.
se aos deuses que vossos pais serviram, né, do outro lado do Jordão, ou se é o Deus dos amorreus em cuja terra estais. Eu, porém, eu e a minha casa, serviremos o Senhor. Servir ao Senhor é uma questão de escolha, né? E nós temos o livre-arbítrio para isso, né? Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e do nosso lugar no universo criado por Deus, né? Sem o livre-arbítrio, sem o livre poder de escolha, nós seríamos como marionetes, né? Seres manipulados ou manipuláveis o tempo todo. Mas não é isso que Deus desejou para os seus servos. Deus desejou fazer o homem livre para que ele livremente escolhesse servi-lo, para que ele livremente pudesse adorá-lo ou rejeitá-lo. Nosso segundo item aí vai falar sobre a soberania divina, né? O que é a soberania divina? A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. É o direito que Deus, né, possui, né, de exercer um poder absoluto, né, sobre tudo e sobre todos. Isso é soberania. Mas é bom que se diga que a soberania divina, ela não anula o livre-arbítrio do homem, né? O livre poder de escolha do homem. Mas como podemos conciliar livre-arbítrio com a soberania? É muito fácil de conciliar, né? É só você pensar que Deus soberanamente, né? Deus de uma forma soberana e absoluta, decidiu nos abençoar com livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio está debaixo da soberania de Deus. Deus, de forma soberana, né, de forma livre e absoluta, ele decidiu que nos faria seres livres, assim como fez os anjos antes que uma boa parte deles pecassem contra o Todo-Poderoso. Deus os fez livres para viver sem pecado ou para escolher como escolheram, né, acompanhar Lúcifer, né, desobedecendo o Criador. Deus, ao fazer o homem, ele fez o homem livre, e essa liberdade do homem em nada, em absolutamente nada, né, fere a soberania do nosso Criador, do nosso Senhor, né? Então a soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que Deus possui sobre toda a criação, inclusive, né, sobre o ser humano. Portanto, o Senhor age, né, como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele é o soberano oleiro. Né? Não nos cabe questionar, né, a soberania do Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Né? Devemos, por outro lado, ver a soberania divina como não podemos ver a soberania de Deus como algo despótico, né, ou tirânico. Não, jamais, né? O fundamento da soberania de Deus é o amor, né? É a sua justiça e a sua sabedoria. Né? O que ele faz agora, só veremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade soberana e divina do Senhor nosso Deus. O nosso terceiro item aqui, ele vai falar sobre a responsabilidade humana. É bom que se diga de antemão que a nossa liberdade pressupõe a nossa responsabilidade. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo somos seres responsáveis. Né? Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a responsabilidade. Né? Não resta dúvida, né, de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os mandamentos.
né, não nos resta dúvida, né, que Deus nos dá o direito de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Mas é interessante que o comentador diz, né, todavia, ele nos chamará a um dia a prestarmos conta de nossas escolhas. Né? Deus irá irá nos chamar a prestar conta de nossas mordomias. Né? O nosso livre-arbítrio é uma das mordomias confiadas por Deus ao ser humano. Né? Todavia, um dia o ser humano irá prestar conta dessa mordomia, né? Do que ele fez com seu direito, né, de escolha. Né? O juízo final, né, não é uma ficção, né? Ele é uma realidade, né, que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. O sábio Salomão, certa vez, aconselhando os jovens, ele aconselha de uma forma, né, diferente. Ele diz: jovem, anda pelo caminho dos seus olhos e pelo caminho do seu coração. Saiba de certo que sobre todas as coisas Deus lhe pedirá conta. Deus o trará a juízo. O que Salomão está dizendo é que o homem, ele deve andar de acordo com as suas escolhas, mas não esquecendo que as suas escolhas trazem sérias consequências, que as suas escolhas, né, serão chamadas a juízo em um determinado dia, né? Em um determinado momento, Deus o trará a juízo. Nesse sentido, Salomão não está incentivando o jovem a fazer algo errado, pelo contrário, incentivando-o a fazer o que é certo, o que é justo e o que é da vontade, do agrado de Deus o tempo todo, uma vez que ele prestará contas ao Todo-Poderoso, ao soberano Deus. O nosso segundo ponto aí, a queda, um evento histórico e literal. É bom que se diga de antemão que a queda humana, ela não pode ser vista como algo mitológico. Não, senhores. A queda humana é algo real, que ocorreu no Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, os nossos pais. Deus colocou no jardim uma árvore chamada, né, a árvore da ciência do bem e do mal. E disse para Adão, o responsável, né, pela humanidade, o responsável imediato por Eva e o responsável, né, por toda a humanidade: vocês não podem comer do fruto dessa árvore, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós entendemos que a queda do homem era uma possibilidade, né? Era uma possibilidade. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva, livres, permitindo-nos o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem consequente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara: o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Se eles optassem por ignorá-la, teria que arcar com as consequências dos seus atos. A morte espiritual, seguida da morte física, né? A morte espiritual, a perda da comunhão, seguida da morte física. Talvez você já ouviu alguém questionar, ou você mesmo questionou em algum momento, porque a Bíblia diz que o dia em que comesse, certamente morreriam. Comeram da árvore, do fruto, da ciência do bem e do mal. Eva primeiro e depois o seu marido Adão. E nenhum deles morreram no mesmo dia. Ora, mas não há contradição nisso, porque a partir do dia em que eles comeram daquele fruto, entrou a sentença da morte. Então, a partir daquele dia, eles foram sentenciados à morte. Por mais tempo que eles vivessem dali para frente, o seu destino seria a morte. O ser humano não foi criado para morrer. Ele não foi feito para morrer. É por isso que a morte é tão estranha aos olhos humanos.
Ainda que alguém viva 100 anos, 110 ou até mais do que isso, quando ele morre, faz uma falta imensa para a sociedade. Mais especificamente para os familiares, para os entes queridos. Porque o ser humano, ele não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para viver, viver eternamente. Mas ao pecar no jardim do Éden, entrou então a queda humana, que resultou então na morte espiritual, seguida da morte física. Essa consequência do pecado, essa queda humana, ela estava prevista, era uma possibilidade. O homem não era obrigado a pecar, mas ele era passível do pecado, quando Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a árvore da ciência do bem e do mal era uma armadilha divina, para o homem cair? Não, em hipótese alguma. Aquela árvore era um teste de obediência para o ser humano. Passando nesse teste, não comendo da árvore da ciência do bem e do mal, eles estariam aptos a viverem eternamente, propagando a sua espécie, conforme era o desejo de Deus, lá em Gênesis 1, 26 a 28. Propagando a sua espécie, e sem o perigo, sem o dano da morte física. Isso não ocorreria com eles jamais. No nosso segundo item aí, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade do homem vir a ser um Deus. Quando a serpente aparece para Eva, Satanás aparece para Eva, ali incorporado na serpente, Satanás lhe faz a seguinte proposta: Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, abrir-se-lhe-ão os olhos e serão como ele, sabendo do bem e do mal. Ora, essa era a velha mentira de Satanás. Querer colocar o homem ao nível de Deus, nivelar o ser humano ao nível do seu Criador. Isso jamais ocorreria, isso jamais ocorrerá com a espécie humana. Aliás, esse foi o grande problema de Satanás, querer se nivelar ao nível do Criador. Ele diz: subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Estarei em pé de igualdade com ele. Satanás, ele sabia que isso era impossível, porque foi exatamente por causa dessa ambição que ele teve a sua queda decretada, que ele teve a sua punição eterna decretada. E agora ele arma a mesma armadilha para nossa mãe, Eva. E ela cai, ela cai no engodo do Satanás. Não somente ela, mas ela leva o fruto proibido para Adão. Tendo em vista que Adão ele era o representante da raça humana, é por isso que Paulo vai dizer que por Adão o pecado entrou no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele não diz por uma mulher entrou o pecado no mundo. Ele diz por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado, ele entra por meio de Adão, porque Adão ele é o responsável pela raça humana. Nosso terceiro item aqui vai falar sobre a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem que ser acolhido como um fato literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Ou seja, o que a Bíblia diz é tudo confiável. Não somente o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia Sagrada. Nosso comentador ele vai falar aqui sobre o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, mais especificamente, desde o primeiro capítulo até o capítulo 11, tem sido alvo dos mais altos conflitos entre os acadêmicos, filósofos, os ateus, os naturalistas. Mas a Bíblia Sagrada, ela continua sendo a inerrante, inspirada e infalível palavra de Deus,
por mais que as pessoas queiram questionar a historicidade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus disse em João, no capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observa que Jesus não disse que a palavra de Deus talvez seria verdade um dia, ou que a palavra de Deus é parcialmente verdade. Não, ele diz, a tua palavra é a verdade. Então a história da queda humana é um relato literal e, portanto, um relato confiável. Nós podemos confiar na literalidade da palavra de Deus, mais especificamente, aqui no nosso caso, da literalidade, né, da queda do ser humano no jardim do Éden. Tão real, né, tão real é a queda do ser humano, né, que o ser humano hoje, nós hoje, né, somos tão falíveis, né, nós somos, né, tão frágeis, né, o ser humano pratica as mais terríveis depravação contra o Criador, mostrando que ele tem uma origem, né, uma origem problemática, uma origem, né, de alguém que pecou, que rebelou contra o seu Criador. Mas em Cristo nós podemos ser redimidos, em Cristo nós podemos ser salvos, né, a despeito, né, da nossa depravação moral, da nossa depravação espiritual. Em Cristo nós somos redimidos e libertos. Nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre as consequências da queda de Adão, né? A primeira grande consequência da queda de Adão, a consciência do pecado. Ao pecar, Adão se esconde entre as ramagens. Estava nu, ele percebe que ele estava nu, e eles se escondem, né? Não somente Adão quanto Eva, né? Se escondem entre as ramagens. O Senhor aparece na viração do dia, e como sempre acostumava fazer, e eles estavam escondidos. E Deus grita, Adão, Adão, onde estás? Né? Onde você está, Adão? Né? E Adão responde, eu comi do fruto proibido e eu percebi que estava nu, né? Mas quem te mostrou que você estava nu? Né? Eu comi do fruto proibido, é por isso que eu percebi que estava nu. A consciência do pecado, estavam nus Adão e Eva, e a Bíblia diz que não se envergonhavam. Quando comeram do fruto proibido, a vergonha entrou no ser humano, né? O pecado, ele leva-nos a perder o brilho no rosto e o vigor físico, né? Quando o homem peca, ele fica envergonhado. Quando o homem peca, ele fica, como diz o dito, desapontado, né? O desapontamento entra no seu coração. A consciência do pecado, né, leva o ser humano a uma situação desastrosa. É por isso que Davi, ele vai orar ao Senhor, dizendo, Senhor, purifica dos meus pecados, para que eu torne mais alvo do que a neve, né? Em um dado momento, o salmista vai dizer, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado me perturba. O meu pecado, ele me tira o sono. O meu pecado me tira a tranquilidade. Purifica-me do meu pecado. Lava-me com esopo. E eu ficarei mais puro, né, do que a neve. Mais alvo do que a neve. Outra questão, né, logo aqui foi a perda da comunhão com Deus. Né? Em sequência, né, logo ao ter consciência do pecado, Adão também perde a comunhão com Deus. Meus amados irmãos, e não há nada mais trágico, não há nada mais triste do que perder a comunhão com Deus. É por isso que o salmista, ele exclamava dizendo, não retires de mim o teu espírito, né? Torna-me dar a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. De agora em diante,
o homem não poderia mais viver no jardim do Éden, né, onde diariamente ele conversava com o Senhor. A Bíblia diz que Deus aparecia no jardim, na viração do dia, e conversava com Adão, batia um longo papo com Adão. Agora ele perdeu esse privilégio, né? Em consequência do seu pecado, ele também foi expulso do jardim. A expulsão do jardim também foi uma consequência grave do seu pecado. Além disso, nós temos também a transmissão do pecado à raça humana. Essa transmissão do pecado à raça humana é chamada de pecado original. O ser humano já nasce com essa matiz ou com essa raiz pecaminosa. Por mais que existe alguns teólogos, não muitos, né, que tentam dizer que o homem nasce livre, né? Pelágio foi o pai dessa ideologia, de que o homem nasce livre, né? O homem não herda o pecado de Adão, o homem peca porque quer, né? Os pelagianistas ainda estão espalhados por toda parte do mundo, né? Dizendo que o homem nasce livre, peca porque quer, né? O salmista já dizia: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos frutos, né, de uma raiz pecaminosa. Os nossos pais são pecadores e nós nascemos, né, de uma raiz pecaminosa. O homem, né, o menino, a criança, antes da sua consequência, ele não tem o pecado experimental. Ele não experimentou ainda o pecado, né? Ele por ele mesmo, mas a raiz pecaminosa já está nela, já está nessa criança, né? Ao despertar a sua consciência, sem dúvida, ele vai exercer esse direito, né, de pecar, um direito maligno, por assim dizer, um mau direito, né, adquirido por Adão, né? Um direito triste, né, uma herança triste adquirida por Adão. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado, né, na criancinha já é um salário daquilo que os seus pais, né, fizeram lá atrás, né? Daquilo que Adão e Eva fizeram, transmitindo para nós o chamado pecado original. É como o filhote, né, da cobra, né? A cobrinha, né? O filhote da serpente, mesmo que ela nunca mordeu alguém, né? Mesmo que ela nunca ofendeu alguém, mas um dia, né, se alguém pisar perto dela, né, e provocá-la, né, numa clara provocação, ela exercerá aquele direito, aquele veneno que já está nela. Ela nunca mordeu ninguém, ela nunca ofendeu ninguém, mas a sua natureza é uma natureza venenosa, uma natureza de ofender as pessoas. A natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa. Apenas em Cristo nós podemos moldar a nossa natureza de acordo com o caráter de Deus. Apenas em Cristo nós podemos moldar a nossa natureza de acordo com a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Nós temos também como consequência do pecado a enfermidade da terra. Depois que Adão pecou, a terra adoeceu, né? Por causa do pecado, a terra passou a produzir espinhos e cardos, né? Alguns lugares a Bíblia vai falar espinhos e abrolhos, né? Aquelas coisas mal que a terra produz, né? Quando você vai colher o café, né? Umas lagartinhas verdes, chamado de sapecadeira, né? Que cai no braço do indivíduo, né? Fazendo ali, né, uma ferida, né? Fazendo ali, né, uma situação ruim, né? Causando alergia ao ser humano. Quando vai colher o café, né, os moribundos que estão ali, não existia isso. Esses cardos, abrolhos, os espinhos não estavam na terra. Foram frutos da ação pecaminosa do homem. O homem não colheria laranja espinhando os seus dedos, as suas mãos, né, correndo risco
né, de espetar o olho e ficar cego, o homem não colheria laranja, né, com esse risco. O homem não colheria as rosas, né, se espinhando, né, se ferindo no meio dos espinhos. A terra passou a produzir esses elementos maus. A terra adoeceu. Não só adoeceu no sentido de produzir espinhos e coisas danosas para o ser humano, como também a terra enfraqueceu, né? O homem não colhe, né, como a terra poderia produzir. A terra não produz conforme ela poderia produzir sem os efeitos do pecado. Com os efeitos do pecado, o homem passou a usar algo na terra que vai só enfraquecendo a terra a cada dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, né, para que nós possamos a viver uma vida para Deus, né? A despeito das consequências danosas e desastrosas do pecado, nós possamos viver uma vida para Deus. Ainda uma última consequência aqui alistada, né, nesse tópico é a morte física. Conforme nós já falamos, a morte é a mais triste consequência do pecado. É o salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Quando nós recebemos, né, a Cristo como nosso Salvador, a morte ela não tem mais efeito sobre nós. Porque um dia nós seremos ressuscitados, né, com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível. A morte não terá mais efeito sobre nós. A queda humana, ela trouxe graves consequências para o ser humano. Mas em Cristo, né, o nosso segundo Adão, nós podemos ser redimidos, nós podemos ser libertados e podemos glorificar ao Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.